A reforma tributária brasileira acaba de entrar na fase operacional. O governo publicou a regulamentação da CBS e do IBS, os novos impostos que vão substituir o atual modelo de tributação. Com a divulgação de decretos e resoluções, as empresas agora têm diretrizes claras sobre como apurar e declarar os tributos. O novo sistema estabelece obrigações concretas que já começam a valer nos próximos meses, exigindo, portanto, uma adaptação rápida do setor produtivo. Para explicar o que muda na prática e como as empresas devem se preparar, conversamos agora com Ana Maciel, diretora de conteúdo tributário da Vertex. Boa tarde, Ana. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com você hoje. Ana, eu já quero começar passando a bola para você, te perguntando se as empresas brasileiras estão preparadas para essa transição, para agora a gente entrar nessa fase operacional da reforma tributária. Olha, não, muitas das empresas elas não estão preparadas, tá? Existem dois tipos de preparação. Embora tenha tido aí um momento que foi aberto para as empresas fazerem os seus testes, algumas delas ainda têm muito caminho para percorrer pela frente, né? Então, tem um passo aí das empresas começarem a escolher os seus sistemas de apuração, avaliar a legislação, porque agora, Fabrício, não é só uma questão de entendimento da legislação, é de aplicação mesmo, né? Do que colocar para rodar, para valer. Me chama a atenção esse seu comentário porque a reforma tributária não surgiu do nada, vem sendo discutida há décadas e até a aprovação também veio muita discussão no Congresso, muitas comissões. O que faltou então para a gente estar atrasado e como a gente fazer para agora pelo menos entrar, as empresas conseguirem entrar em conformidade já nos próximos meses? Olha, foram 30 anos aqui, Fabrício, que a gente está esperando por esse grande momento dessas regulamentações do IBS e CBS, né? O que falta? Tem algumas coisas que ainda estão pendentes. Então, por exemplo, a alíquota do IBS e CBS, ela definitivamente ainda depende de uma regulamentação até o final do ano, nós não temos as alíquotas. A regulamentação do imposto seletivo, por exemplo, também ainda está pendente. Muita coisa já foi publicada, tem aqui mais de 1.200 artigos, né, para nós tributaristas. Esse 1º de maio é um feriado de bastante trabalho, bastante investimento, mas a gente já notou que algumas coisas realmente ainda estão pendentes, principalmente as alíquotas e regulamentação do imposto seletivo. E, Ana, o quanto isso impacta, né, as empresas fazerem os estudos e a preparação? Porque eu me lembro que no Congresso havia muito a discussão e os membros do governo bateram ali o martelo na mesa dizendo que a alíquota média seria de 27,5%, até 27,5%, né, para não ultrapassar a gente ter ali a maior carga tributária do mundo. Só que até lá há discussões sobre, como você bem disse, o que entra no imposto seletivo, o que a gente vai acabar tendo que tirar da outra parte, o quanto que esse imbróglio, essa indefinição acaba atrapalhando com que as empresas possam fazer o seu planejamento. Olha, realmente, né, a carga tributária, ela ainda está para ser definida, mas tem muita coisa, Fabrício, que já pode ser feita, tá? Então, a gente não sabe exatamente qual é o número, mas a gente já sabe que ela vai variar ali entre 25% e 28%. Então, o impacto realmente da alíquota ainda está pendente. Mas as empresas têm bastante coisas que elas poderiam estar fazendo. Eu tenho dito que, por exemplo, revisão de contratos, né? As empresas precisam olhar, porque agora o imposto ele passa a ser calculado por fora. Então, isso tem impacto direto na forma em que os custos e que os preços eles se compõem. A questão de sistemas, né? Não é, como eu disse, não é meramente legislativa, agora a reforma tributária, ela tem impacto muito operacional. Então, as empresas precisam ver se os seus sistemas estão atualizados, adequados, robustos. A gente tem que lembrar que isso é uma reforma digital. Então, tem bastante coisa para ver nesse sentido também. Treinamento do seu time também é importante, né? Não só na parte fiscal, mas os times agora eles vão precisar operar, trabalhar, interagir com várias plataformas digitais, com novos sistemas. Então, tem muito a ser feito ainda, independente da alíquota estar para ser publicada ainda.
E agora eu também queria te perguntar sobre a outra parte, né, o outro lado da moeda, porque até 2033, até 2032, a gente vai ter essa fase de transição, então até 2029, primeiro ali a introdução 100% de um dos impostos, uma parte do IVA dual e depois a outra parte. Como é que os entes da federação já passam a receber, né, essa arrecadação? Como é que fica para o governo e para os estados? Olha, agora, esse ano é um período de teste, tá? Então, tem uma alíquota ali, teste, mas efetivamente a arrecadação mesmo, ela começa a partir de 2027. E aí, essa tributação, ela vai ser gradual. E ela vai se balanceando, Fabrício. Então, à medida que os novos impostos eles vão sendo implementados e vão aumentando até 2033, quando eles são efetivamente instalados, implementados, os outros vão sendo reduzidos. Então, essa arrecadação, ela tem o ICBS, que é federal, e o IBS estadual e municipal, então ela tende a ser contrabalanceada até 2033, quando até que, enfim, os impostos são amplamente implementados. Né, essa redução ali da nossa carga tributária que sempre foi muito complexa aqui no Brasil e agora vem essa reforma tributária que era muito pleiteada pelo setor. E, portanto, aí vai a minha pergunta. O setor produtivo brasileiro, as empresas privadas, sempre pleitearam por uma reforma tributária em que houvesse um melhor entendimento, né, sobre o que de fato elas estavam ali tendo com despesas, os gastos, enfim. Agora que ela realmente está indo para a fase operacional, por que as empresas não se prepararam? Foi falta de comunicação sobre o que elas precisavam fazer? Eu acho que teve aquela. Tinha muita dúvida, né? Algumas empresas ainda achavam que os prazos poderiam ser prorrogados, algumas tiveram dúvidas efetivamente do que é que deveriam fazer, como é que elas deveriam se planejar, porque que a gente está vendo que o regulamento aqui está saindo muito em cima da hora, né? Então, eu acho que algumas ficaram esperando, olha, vamos esperar para ver o que vai efetivamente acontecer para a gente tomar uma direção. Algumas coisas já foram feitas, já tem gente que trabalha com sistemas, a gente vê que as empresas têm se movimentado nesse sentido, mas a nossa expectativa é que isso já estivesse muito mais aquecido do que está agora. Então, houve aí a fase do projeto de parte de testes, né? A fase de testes, tem o projeto piloto, a gente vê as empresas, o engajamento das empresas nesse sentido, mas se preparar efetivamente, sinceramente, elas não tinham muito elemento para se prepararem realmente para como temos agora com o novo regulamento. E você já nos deu aqui algumas dicas de como essas empresas podem fazer para se preparar. Agora, a pergunta que eu te faço é, até lá, até 2032, a gente pode ter alguma surpresa? Elas podem ter que rever algumas coisas? Ou pelo menos parte do que você nos trouxe já está estabelecido, não deve haver mudanças, não teremos grandes surpresas? Não, absolutamente, Fabrício. A tributação brasileira, a gente costuma dizer que é um ente vivo, né? É ao vivo, como a gente está aqui, vai acontecendo a todo momento. Então, é lógico, a gente tem aí bastante coisa que já está prevista da forma como deve acontecer, mas tem coisas que ainda estão em fase de implementação. Por exemplo, a forma de pagamento, o split payment. A gente tem ali algumas diretrizes, mas algumas coisas ainda precisam ser ditas. E vai sendo uma fase de adaptação. Então, até 2033, a fase de transição, ela é uma fase de transição para o contribuinte, mas é uma fase de entendimento para o fisco, para a Receita e para o comitê gestor também. Então, está lá na legislação, mas eu não acredito que isso esteja, como a gente diz, escrito na pedra. Eu espero surpresa, sim. Nada muito estrutural, porque a gente tem uma Constituição Federal por trás disso, mas no dia a dia ali, nas documentações fiscais e em alguns ajustes, eu acho que isso ainda pode acontecer sim, Fabrício. Você citou o split payment e depois falou sobre o comitê gestor. Eu queria saber justamente se a gente deve ter surpresas ou novos anúncios sobre o comitê gestor, que foi muito alvo de discussão no Congresso Nacional. O comitê gestor, ele está ainda se estruturando, né? Então, ele é um grupo novo, é um comitê novo. Eu acho que ele ainda vai se estruturar à medida que vão se apresentando as necessidades. Então, a gente já tem o que precisa, o básico, o que é o fundamental, mas realmente a gente tem também, pode ter sim surpresas do comitê gestor, até porque a gente está falando de estados e municípios, né, Fabrício? São bastante gente envolvida aqui.
E como você bem colocou, talvez teremos surpresas, mas com certeza teremos novos desdobramentos. Ana Maciel, diretora de conteúdo tributário da Vertex, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Money. Prazer foi meu, Fabrício. Muito obrigada.